Fala galera, tranquilo? Pedro Laforé, primeiro colocado no TRT 15 para oficial de justiça, autor do e-book 8 Passos para Aprovação e atualmente eu estudo para procurador do trabalho e para juiz do trabalho. E hoje nós vamos dar prosseguimento aqui nos 8 passos para você começar a estudar. E hoje a gente vai falar do passo número 2, que é escolher uma área. Escolher uma área. Bom, e aqui eu já adianto que é um dos momentos em que a maior parte dos candidatos já comete alguns erros. Não só quem está começando a estudar, mas quem já estuda há um tempo também. Então, para você escolher uma área, você tem que observar dois fatores, que é o quê? Se tem concursos com frequência e se chama um número razoável de candidatos. Esses dois fatores vão indicar se a sua área é boa ou não. E claro que isso é uma regra. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que pesquisar muito bem. Você tem que ter uma paciência e pesquisar as áreas. Por quê? Se você cometer um erro nesse momento, provavelmente esse erro vai fazer com que a sua aprovação tarde aí bem mais. Nesse momento, é o momento de você não ter pressa e realmente você pesquisar bem e verificar todas as áreas certinho. Então, vamos fazer uma pequena explanação das áreas que a gente tem. Bom, a gente tem a área de tribunais, que é uma das áreas mais concorridas e mais procuradas. Aí a área de tribunais ela se subdivide. Tem a área trabalhista, que são os TRTs, e tem o resto. Por quê? Porque quando você faz provas para um TRT, você fica um pouco restrito à área trabalhista. Então você não consegue fazer muito outros concursos. E quando você faz para o resto, antigamente eu até falava para o pessoal fazer, ou você escolhe TRT ou TRE. E aí no TRE você consegue englobar outras áreas. Hoje em dia, talvez não seja interessante você escolher um TRE, mas você pode escolher um TJ. Então escolha hoje, nesse cenário ruim, o quê? Entre TRT e entre TJ. Por quê? Porque quando você estuda para um TJ ou para um TRE, automaticamente você consegue englobar algumas áreas. Por quê? Porque as matérias são comuns. Provavelmente vai ter processo penal e o resto que é normal ter nos outros concursos. Então você vai conseguir fazer o quê? TRE, você vai conseguir fazer os TJs, você consegue fazer Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual para analista e para técnico, e você consegue fazer também os TRFs. E se pintar o MPU, você consegue fazer também. No TRT você fica um pouco restrito à área trabalhista e você talvez consiga fazer um MPU. Antes dessa crise, quando você estudava para um TRT e você ficava restrito à área trabalhista, valia muito a pena, porque TRT é a área que mais tem concurso com frequência. Então tem muitos concursos com frequência. E era uma área que mais chamava. Só para ter noção, tem alguns TRTs que chamavam mais do que um TRF. Então, até um tempo atrás, eu com certeza indicava de olhos fechados o TRT. Com a crise, tá um pouco diferente. Por quê? Porque a princípio a gente não tem previsão de TRT. Outra área também, que sempre é muito procurada, é a área de segurança pública, que é a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e algumas polícias militares. Esse é um enfoque bem concorrido e que sempre tem prova. E nós temos algumas outras áreas, por exemplo, analista e técnico da área fiscal, e a gente tem concursos avulsos, que tem de 4 em 4 anos, por exemplo, o INSS. Então, nesse início, nesse momento, você tem que fazer o quê? Você tem que escolher com muito cuidado a área que você quer ficar. Por quê? Porque uma vez que você escolha a sua área, você não vai mudar de área o tempo todo, que é o erro mais comum de quem começa a estudar. Por exemplo, a pessoa saiu um TRT, a pessoa vai lá e faz o TRT. Aí saiu o TRE no estado, vai lá e faz o TRE. Saiu uma Polícia Civil, vai lá e faz a Polícia Civil. Aí saiu o INSS, vai lá e faz o INSS. Esse é um erro comum, por quê? Porque normalmente a pessoa que faz isso, ela não consegue fechar os editais, ou seja, não está pronta para passar. Tem que evitar esse erro de ficar mudando de área o tempo todo. Escolha uma área e realmente esgote essa área e permaneça nela. Vai chegar um momento que vai ser talvez interessante abarcar outras matérias ou até mudar de área, que a gente vai falar nisso já. Tem que ter noção também de quanto tempo você demora para esgotar um edital. Por quê? Porque isso vai ser interessante até por uma questão estratégica. Para você fechar um edital, por exemplo, de analista de um TRT, ou até de um técnico, ou até de uma Polícia Rodoviária Federal, você normalmente vai demorar o quê? Você vai demorar em torno de 1 ano e meio, 2 anos para fechar o edital. Pode ser que demore um pouquinho menos, pode ser que demore um pouquinho mais. Mas em média isso, 2 anos, 1 ano e meio. Para você ser aprovado, em média, você vai demorar o quê? De 2 a 4 anos. Isso é uma média, tem gente que é aprovado um pouco antes, tem gente que é aprovado um pouco mais. Mas em média de 2 a 4 anos. Isso é interessante porque, para a gente observar que quando sai uma prova, que vai ser daqui a 4 meses, e você quer estudar para ela, a probabilidade é que você não passe. Isso é fato. Então, aqui surge um dado interessante que é
Qual é o melhor momento para você escolher uma área? Quando essa área está em alta ou quando essa área está em baixa? Com esses fatores a gente consegue chegar à conclusão que o melhor momento para você escolher uma área é quando ela está em baixa. Por quê? Porque você vai escolher a área quando ela estiver em baixa. Quando você estiver fechando, esgotando de tal, daqui a 1 ano e meio, você vai pegar essa área em alta. Então você vai poder fazer vários concursos e estar em condições de ser aprovado em vários. Quando você escolhe uma área que esteja em alta, quando você estiver pronto para passar, a princípio essa área vai estar em baixa e vão ter poucos concursos. Óbvio que essa é uma regra geral, né? Você não pode seguir isso à risca. Então, se você quer muito uma área, eu quero mesmo essa área porque eu gosto disso. Por exemplo, eu quero trabalhar no TRT. Um pouco de diferença, você vai escolher em baixo ou em alto porque você vai permanecer ali. Agora, o problema é que tem muita gente que escolhe uma área só porque ela está em alta ou está em baixa. Por exemplo, vai ter um TRE na minha cidade, então eu vou estudar para um TRE. Essa escolha não é muito interessante. Por quê? Porque você está escolhendo exclusivamente porque está em alta ou baixa. E a ideia não é essa. A ideia é você escolher o que você gosta, um concurso que seja interessante, ou seja, que tenha provas com frequência, chame uma galera, e ao mesmo tempo que você tente pegar ele não na alta. Por quê? Porque você sabe que quando você estiver pronto, você vai pegar na baixa. E aí você vai tender a fazer o quê? Quando estiver em baixa, você vai tender a querer mudar de área. Só, acompanha o meu raciocínio. Se você sabe que você demora em torno de 1 ano e meio, 2 a 4 anos para passar e para fechar o edital, vamos supor que saiu uma polícia civil para o seu estado. Aí você foi lá e fez a polícia civil. Logo em seguida saiu um TRE para o seu estado. Você foi lá e fez o TRE. Depois teve um TRT, você foi para o TRT e fez. Depois o INSS, você foi e fez o INSS. Nessa brincadeira já se passou o quê? 1 ano. E como você não fechou e não esgotou nenhum edital, e são todos concursos bem concorridos, você a princípio não vai passar em nenhum deles. Já se passou 1 ano e você entrou numa bola de neve. Por quê? Porque você não esgotou nenhum edital, e você não está maduro o suficiente para passar nesse concurso. Por quê? Porque são concursos que tem uma concorrência específica. O pessoal só estuda por uma dessas áreas. Então você vai pegar pessoas ali extremamente preparadas e você não vai competir com uma pessoa que está estudando há 2, 3 anos só para a Polícia Civil. Então, olha que interessante, você cai numa bola de neve, você acaba perdendo 1, 2 anos aí de estudo sem ser aprovado em nenhum. E aí é quando você tem aquela noção que você tem que parar e você tem que direcionar para uma área específica. E aí você faz isso. Só que já se passou 1, 2 anos. Então, galera, escolher uma área e permanecer nela é essencial. Você vai ficar na área, você vai permanecer, você vai esgotar o edital e quando começar a sair as provas, você vai estar em condições de brigar pelas primeiras posições, ficar entre os 20, entre os 30, entre os 100 primeiros. Observamos algumas regras. Você tem que pesquisar muito bem, você tem que escolher uma área que tenha concurso com frequência e chame uma galera, você tem que evitar ficar mudando de área o tempo todo. E por fim, você tem que saber quando é interessante você abarcar outras disciplinas para você conseguir fazer outras áreas ou quando é interessante você trocar de área. E assim eu vou dar um exemplo. Quando você escolhe a sua área, você permanece nela e você começa a esgotar o edital, está quase no fim ali de esgotar o edital, já está em condições de passar, vamos supor que nesse momento realmente não tenha concurso para você, que é o caso dos TRTs, que agora a gente não tem previsão, nem esse ano, nem ano que vem. Como você já está esgotando o edital e não tem previsão, o que você poderia fazer? Você poderia incluir penal e processo penal e ficar em condições de abranger muito o seu leque. Por quê? Porque no momento que você engloba o penal e processo penal, você consegue fazer os TJs, você consegue fazer os concursos estaduais do MP e da Defensoria para analista, você consegue já começar a se preparar para um TRF, você já fica mais preparado para um IPU, ou seja, o seu leque ele abre muito. Então, você já dominou a sua área específica e você está abrindo o seu leque para outras áreas. Isso eu acho interessante. Eu só não acho interessante você querer fazer isso no início. Pegar tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não vai conseguir caminhar muito bem com as matérias. E para você fechar um edital de uma área específica, você vai demorar 1 ano e meio. Imagina fechar de 3, 4 ao mesmo tempo. Vai demorar muito mais e talvez você se enrole muito. Vou dar um exemplo de quando é interessante você mudar de área. Há um tempo atrás, em 2018, o TRE realmente emitiu uma nota e falou que não teria TRE durante 1 ano inteiro.
Então, olha só, muita gente que estava pronta para um TRE, já tinha esgotado o edital do TRE, quando saiu essa nota, a pessoa teve que mudar de área. Por quê? Porque ela sabia que em um ano não teria TRE, um exemplo de quando é interessante você mudar de área. Lembrando que, se a pessoa for uma pessoa inteligente, o que ela vai fazer? Ela vai esgotar o direito eleitoral, ela vai ter um excelente resumo de direito eleitoral, talvez ela permaneça fazendo umas 2, 3 horinhas por semana de questões, só para dar uma revisada, de maneira que quando saia a área de TRE lá na frente, ela consiga não só fazer os TREs, como fazer as outras áreas que ela tenha englobado. Então, eu não sugiro que você abandone 100% uma área e você migre para uma área completamente diferente da sua. Tente, quando for interessante, dominar a sua área e abranger outras áreas. Assim você aumenta as suas chances. Um exemplo de algo que não é tão interessante, a pessoa que estuda para um TRT e ela migra para o Polícia Civil. São áreas completamente diferentes, que as matérias são bem diferentes, e aí talvez um ou outro caso pontual seja interessante, mas em regra não vai ser. Seria mais interessante essa pessoa migrar para um TJ ou para um TRF do que para a Polícia Civil, beleza? E por último aqui eu vou responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência, que é: Pedro, é interessante eu começar a estudar para um TRT agora ou não? Então vamos lá, para eu responder essa pergunta, a gente vai levar em consideração aquela premissa que eu falei. É melhor você começar a estudar o quê? Quando a área está em baixa, para você pegar a área em alta. O TRT, a princípio, a gente não vai ter provas nem esse ano e talvez não ano que vem, 2020. Só que algumas coisas estão acontecendo. Com a reforma da Previdência, muita gente está se aposentando. Então, principalmente do TRT, muita gente está se aposentando e está abrindo muita vaga por lá. Fora isso, a gente não vai ter concurso, ou seja, todos os concursos que estavam em vigência vão expirar e vai ter muita vaga lá dentro. Ou seja, vai chegar algum momento que vai ter que ter concurso, vai ter que chamar gente. Então, 2021 vai ter a princípio, tende a ter um boom de TRT. Porque a gente tem vários concursos expirados e a gente tem um déficit já muito grande dentro do órgão. Olha que interessante, se você começar a estudar agora, no final de 2019, a princípio você estaria pronto em 2021. Ou seja, em 2021 você teria condições já de brigar pelas vagas. Aí vamos supor que saiam 6, 7 TRTs em 2021. Você vai estar feito, você vai ter bastante prova para fazer. Aí vamos supor que em 2021 realmente continue muito ruim e não tenha previsão nem em 2021 nem em 2022 para ter TRT. Aí você coloca penal versus penal e consegue englobar outras disciplinas. Então, se você está começando a estudar e você gosta do TRT e você quer começar a estudar para um TRT, eu acho que é interessante sim, por esses motivos que eu falei. Você vai começar em baixa e você tende a pegar a área de tribunal em alta. Isso aí foi basicamente o que eu fiz em 2016. Em 2016, a gente não teve quase nenhum TRT, e a gente estava num momento de crise muito grande, que se falava que não teria TRT. Eu comecei a estudar em 2016, e quando eu fiquei pronto, 2017, 2018, já tinha esgotado de tal, o que aconteceu? Pipocou TRT. Tiveram vários TRTs. Eu fui aprovado em vários, inclusive fiquei em primeiro lugar no TRT 15. Então, galera, esse foi um vídeo aqui explicando para vocês a importância de você escolher uma área e mostrando que é um dos erros mais comuns de quem começa e até de quem está estudando há um tempo, beleza? Então, se você gostou, curte, compartilhe o vídeo. Se você achou interessante, mostre para as pessoas que estão começando a estudar. Se você não me segue no Instagram, siga lá. Lá eu compartilho minha rotina de estudos para juiz e para procurador do trabalho. Então, galera, acompanhe os próximos vídeos. Em breve vou trazer o passo 3, beleza? Um forte abraço, até a próxima e tamo junto. Valeu!